Olá pessoal, estamos aqui na nossa parte 3 da nossa revisão de história. Aí vocês podem contemplar de cara aqui vários termos ou conceitos e aqui 3 imagens, cada uma relatando um fato histórico, certo? Vamos lá. Aqui nós temos essa imagem aqui, que ela foi produzida bem depois de 1500, claro, né? Ilustrando o contato, né? O contato entre dois mundos. O velho mundo, que é a Europa, e o novo mundo, que é a América. Aí, no caso, o velho mundo foi representado aqui pelos portugueses e o novo mundo representado pelos grupos tupis, mais precisamente os tupiniquins. Então, segundo o relato aqui da carta de Pero Vaz Caminha, que era o escrivão oficial da Esquadra de Cabral, o contato, a princípio, foi, primeiro momento, foi de desconfiança, claro, ou de xenofobia. Como xenofobia? A xenofobia quer dizer o quê? Xeno, estranho, estrangeiro. Fobia, medo. Então, medo do que está vendo. Então havia o receio de ambas as partes. Por quê? Porque esses tupiniquins, embora fossem amistosos, eles estavam apontando, né, suas armas, no caso arco e flechas, em direção aos portugueses. Mas à medida que o tempo foi passando, tudo foi serenizando, né? Os ânimos ficaram mais calmos, né? E dado esse momento já que já houve esse momento de serenidade entre todos os membros, aí foi que, na verdade, quem desceu primeiro não foi o Pedro Alves Cabral, quem desceu primeiro foi Bartolomeu Dias, mas como o chefe da esquadra, líder da esquadra, chefe da esquadra era o Cabral, então ele que levou o mérito, né? Aí nós vimos aqui a chegada dos portugueses, perfeito? Claro, eles ficaram mais ou menos, parece, um pouco mais de 40 dias. E nesse meio tempo, como foi o contato? O contato foi amistoso. Houve festa, houve danças típicas portuguesas. Os tupiniquins também festejaram, né? Confraternizaram com os portugueses. Depois ocorreram 2 missas, né, para fincar aqui que a igreja católica também estava no Novo Mundo, né, através do Império Português. Então tem uma série de representatividades nessa imagem. Caso apareça uma imagem assim, numa prova do vestibular, você tem que saber interpretar a imagem de acordo com a pergunta que for levantada lá ou elencada, tá certo? Então você já tem que perceber isso. Por isso que é bom trabalhar com imagem, e aqui você pode visualizar várias coisas. Claro que no primeiro momento você tem dificuldade, mas à medida que você vai conhecendo a história, você botou o olho na imagem, você já identifica o fato, ou o momento, ou o contexto da situação, tá certo? Então tá, nesse momento que deve se estabelecer aqui, depois, ao que parece também, os tupiniquins já subiram nas naus, numa das naus da Esquadra de Cabral. Lá eles tiveram um impacto visual muito grande quando eles perceberam que havia galinhas dentro do navio da esquadra. Claro que a galinha serve de alimento, ao mesmo tempo para botar os ovos, né? E para servir de proteína. Mas para os tupiniquins, aquilo ali foi um espanto, porque eles nunca tinham visto um animal daquele tipo na América. Né? Então, na América não, na terra deles. Aí o que acontece? Dito isto, né, mas fora isso, também não foi muito além, porque segundo aqui as próprias palavras de Caminha, foram ofertados também a eles, né, frutas secas, biscoitos, produtos desidratados. Por que desidratados? Porque eles tinham que durar na viagem, porque eram produtos para ser trocados, né, em forma de escambo lá nas Índias, né, porque havia a relação monetária, o uso da moeda, mas também havia a troca de produto por produto. Mas os tupiniquins não se impressionaram com isso. Mas, de qualquer maneira, tendo um contato amistoso, o que aconteceu? O Caminha pôde ali, as naus puderam ancorar, ficar tranquilamente, né, sossegados ali na região que eles nomearam de Porto Seguro, que fica na Bahia atualmente, né?
Aí, então, o que acontece? Atualmente não, que fica na Bahia. Aí, o que acontece? Ele pôde fazer essa carta, que na verdade é um levantamento dos potenciais do território. Mas qual o objetivo principal? Encontrar metais preciosos, ouro e prata, que no contexto do mercantilismo são os metais principais para o entesouramento, né, para o investimento, entesouramento da coroa, das coroas, na verdade, europeias. Então tá. Então ele faz esse levantamento, descobre que não há metais preciosos, né, e ao mesmo tempo, depois, essa carta é enviada por uma nave avulsa, né, uma nave, um navio, né, uma caravela avulsa, em direção, uma nau, em direção a Lisboa, em direção a Portugal, para ser entregue ao rei, né, Dom Manuel. Aí, bom, dito isto, sendo um fato de que não havia metais preciosos, logo não vai haver interesse da coroa, nesse momento, em querer investir mais um processo de colonização efetiva aqui no território. Porque, como nós já vimos anteriormente, o foco de Portugal era controlar o comércio com as Índias, né, sem a intermediação dos mouros muçulmanos ou dos mouros muçulmanos já, dos árabes muçulmanos, né? Porque o que acontecia na Europa? Vocês lembram que no monopólio árabe e italiano da aula anterior havia uma relação onde os árabes muçulmanos pegavam as mercadorias ou as especiarias nas Índias, levavam para os seus portos ou para a Ásia Menor, e lá os genoveses, florentinos, os venezianos compravam esses produtos das mãos dos árabes e revendiam um preço exorbitante na Europa para poder ter o seu lucro. Mas e o que o Portugal queria? Queria uma relação direta com as Índias, sem a intermediação dos árabes muçulmanos ali, certo? Então, por isso que o foco de Portugal era contornar a África para chegar nas rotas das especiarias. Então, o Brasil ele vai ficar, o Brasil que eu falo, né? A descoberta do novo continente, ou do novo continente já, novo território, vai ficar em segundo ou terceiro plano, né? Então, esse processo foi mais para oficializar a chegada do Império Português nas Novas Terras. Porque vocês lembram que havia uma disputa, né, uma grande disputa entre quem? Entre Espanha e Portugal, dentro do contexto da expansão marítima, para descobrir novas terras, ouros e metais preciosos diversos. Certo? É claro, aí o que acontece? São deixados alguns degredados. 2 anos depois, esses degredados, 2 deles, conseguiram se estabelecer ou degradado. Você sabe o que é degradado, né? Eu vou relatar aqui que eu acabei esquecendo. Degradado era aquela pessoa que, na verdade, é um apenado da justiça, um condenado, que ele sai da prisão e troca a pena dele para viver em terras estrangeiras. Aí, no caso, ele é usado, né, para embarcar nos navios e lá servir ao reino português. Então, esses apenados da justiça, esses degredados, são abandonados aqui, perfeito? E começa uma relação com as tribos tupis aqui. E segundo, né, se a gente vai abordar ali no segundo a convivência, essa vivência de imersão entre esses grupos acaba gerando aquilo que o Darcy Ribeiro vai chamar de cunhadismo, né? O casamento entre europeus e indígena, indígena não, entre outras sociedades nativas, que vai gerar um processo chamado cunhadismo, né? Cunhadismo é quando o sujeito se torna parente de alguém. E por isso que tem aquele termo, olha, cunhado não é parente, né? Tá certo? Aí, eu esqueci até quem foi o presidente que disse isso. Eu não sei, acho que foi João Goulart. Oh, não, foi Leonel Brizola. Aí sim, voltando aqui.
Então, o que acontece? Nesse momento que esses degradados ficam, permanecem, estabelecem alguns laços de aliança, e 2 anos depois, quando retorna, né, quando retorna uma expedição, a expedição retorna para fazer o contato, aí já ocorre a descoberta da madeira, né, que era o pau-brasil. Esse pau-brasil é o que o português chamava o pau-brasil de pau de tinta. Por que pau de tinta? Porque ele saía do caule dele, ou do tronco dele, saía um sumo vermelho, e esse sumo vermelho, quando era extraído, servia justamente para atingir roupa. E o vermelho, por que pareça, coincidia de ser uma cor muito prestigiada na Europa, como se estivesse muito em moda, porque antes, antes do século XV, mais ou menos, usar vermelho era proibido, né? Até pelos nobres, pelas pessoas comuns, pela burguesia, era uma cor proibida, porque era exclusiva da igreja. Mas depois, quando as nações europeias vão se estabelecendo, quando vão surgindo os estados modernos, as pessoas, e a igreja também vai perdendo poder, essa cor pode ser vulgarizada, todo mundo podia ter acesso, desde que pudesse pagar. Então, essa tinta do pau-brasil ela servia tanto para tingir os tecidos, como também para produzir nanquim, que era uma espécie de tinta para poder escrever, correto? E no caso havia concorrência, né, também. Os árabes muçulmanos forneciam uma outra tinta exótica, uma derivada da Índia, mas o pau-brasil fez bastante sucesso na Europa, né? Tanto que depois, o primeiro impacto ambiental que o Brasil vai ter vai ser a devastação da costa litorânea dessa árvore, né? Ela vai entrar em processo de extinção desde lá para cá, correto? Então tá. Aí vamos voltar agora para os termos descoberta, achamento, conquista ou invasão. Quando você começa a tua vida estudantil, principalmente no ensino fundamental, se usa muito esse conceito aqui, descoberta. Por quê? Descoberta no sentido de de ocasionalidade, né? De ocasionalidade. Ou seja, o território brasileiro ou a América Portuguesa, ela foi descoberta por uma casualidade, por acidente, porque a Esquadra de Cabral, para fugir das tempestades, acabou abrindo mais para o lado, para o leste, a fim de fugir do mar revolto, que acabou dando de encontro com o litoral baiano, né, com as novas terras da América. Aí essa tese da descoberta, ela já está praticamente superada no vestibular, né? Não se usa, ela pode cair, mas geralmente não está sendo usado esse termo. Por quê? Porque estão empregando um novo termo dito que é achamento, chamado achamento. Ou seja, achamento por quê? Primeiro que descoberta, você não descobre uma terra que tem gente vivendo, certo? Isso aí é muito etnocentrismo, né? Mas o que se sabe é que o Império Português, ou a corte portuguesa, preferia essa tese aqui da descoberta, porque para não confrontar ou não confrontar com o Império Espanhol, porque as terras mais a leste pertenciam ao Império Espanhol. Então, será que os portugueses já estavam navegando aqui antes, sem a permissão dos espanhóis? Então, na época, como isso ia trazer uma certa polêmica, preferiu esse termo descoberta. Mas depois, atualmente, já se sabe que eles já tinham consciência, ou pelo menos já desconfiavam que existiam terras nesse lado da América, né? Aí passando tanto é que os primeiros tratados deles foram recusados e o de Tordesilhas já foi aceito. Então, sinal que provavelmente já tinham conhecimento que existiam terras para esses lados. Outra situação é que o rei de Portugal, ao se comunicar com o rei da Espanha, acabou usando o termo terras redescobertas.
Tá entendendo? Ou seja, ele já sabia que existia, então ele descobriu, ou seja, já é outra situação. E, e eu acho que o fato mais contundente de que havia uma intencionalidade, aqui vocês estão vendo achamento, quer dizer intencionalidade, é de que é de que Duarte Pacheco Pereira, que era outro navegador, já tinha passado 2 anos antes por aqui próximo, né, no litoral, onde hoje conhece por Maranhão, o litoral maranhense, né, ou ali pela costa nordestina, certo? Pela região nordeste, pelo litoral, pela zona litorânea do Nordeste. Então, já havia esse conhecimento. E além disso, o termo achamento é menos político no aspecto de que você do encontro de dois mundos. Achamento porque você encontra as terras e os povos que habitam essas terras. E não descoberta do novo mundo como se não houvesse gente aqui dentro, já residindo, já morando, ou já ocupando esse território. Entenderam? Então esse termo achamento ele pode cair em vestibular no sentido de intencionalidade. Tá bem? Aí nós temos esse outro termo aqui, conquista. Conquista foi um termo usado principalmente pelos espanhóis quando foram ocupando a América. Então, se esse termo aparecer conquista, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, na verdade, o, 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 os estrangeiros, os europeus, eles vinham não só com a intenção, né, de ter o contato com novos grupos e com as novas terras, mas vinham com a intenção de subordinar, exterminar e, ao mesmo tempo, expandir seu território, tá certo? Ou no sentido de conquistar. Conquistar, quando a gente fala conquista, quer dizer o quê? Quer dizer que o contato vai ser pacífico ou conflituoso? Vai ser conflituoso, né? Vai ser violento. Tá certo? Então, porque a conquista ela se remete à guerra mesmo, né? A um encontro bélico entre dois grupos, né, que não se integram, né? Não se aceitam. Então, no caso, no sentido de conquista, vai ser muito usado, principalmente no princípio das terras espanholas, porque nós vamos ter a conquista de Pizarro, temos a conquista de Cortés, né? Os astecas vão ser exterminados, né, no contato com o espanhol, no contato com Cortés. Depois Pizarro no Império Inca. Depois os maias, se bem que os maias já não, já as cidades já estavam abandonadas quando os europeus chegaram. Então, pode reparar que a conquista está muito ligada à guerra. Tá? Esse termo, se aparecer aqui, quer dizer dominação. Tá certo? Conquistar, dominar. Subordinar o outro, né, aos seus interesses. Perfeito? Ou também pode parecer essa perspectiva aqui, invasão. Invasão seria na visão dos indígenas. Então, quer dizer, nós temos aqui a descoberta, que seria, no contexto português daquela época, uma forma de não entrar em conflito com a Espanha, vai dizer que ele já navegava sem autorização do Império Espanhol por aqui. Achamento, né, que seria a intencionalidade, né? Conquista, que seria a forma bélica, né, ou guerreira de conquistar, e isso foi aplicado principalmente pelos espanhóis, e depois o próprio rei da Espanha, Filipe II, mandou riscar esse termo e colocar descoberta também, que é para não entrar em conflito, para criar uma tentativa do Império Espanhol, tentar criar uma relação amistosa, né, em tese, com os povos ameríndios. Né? Aí, que mais? Conquista. E também, pelo lado, aí sim, faltou falar isso, pelo lado do português, né, pelo lado lusitano, pela visão lusitana, conquista seria na intenção de aventura.
porque eles enfrentam uma revolta, eles fazem um sacrifício em nome do Império Português e, ao mesmo tempo, se aventuram nas novas terras e conquistam essas terras. Também pode ser a visão portuguesa ou espanhola, pode aparecer, ou a invasão. A invasão é da perspectiva indígena. Eles acham que não, ali não foi descoberta, não foi achamento, aquilo ali foi uma invasão. Então os portugueses invadiram o território e com o passar dos tempos foram exterminando e escravizando os povos, as sociedades que aqui habitavam, as sociedades nativas brasileiras. Tá certo? Entendido isso? Então tá. Com isso, a gente finaliza a parte 3. Na próxima aula, avançando aqui, ou no próximo vídeo, nós vamos comentar sobre a Reforma Católica ou Contra-Reforma, quando ela parte já do século XVI para conquistar, né, no caso aí, converter ao cristianismo os ameríndios, né, os povos, as sociedades nativas brasileiras, com a finalidade de aumentar o poder da igreja e aumentar também o poder da igreja e aumentar a sua influência na relação da igreja com as coroas, tanto espanhola como portuguesa. Tá certo? Então deixamos isso para o próximo vídeo. Grande abraço aí, até depois.